Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está vendo esse vídeo aí, não. Mas é o seguinte, agradeço de novo, de coração, de você estar acessando esse meu vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre as células e as organelas, né? As diferenças, principalmente marcantes entre cada organela, de forma simples, tranquila e bem objetiva. Tá joia? Tá legal? Falar também rapidinho sobre o microscópio, falar um pouquinho sobre o tamanho, a dimensão do átomo até os artrópodes, até os insetos. Tá legal? Tá joia? Então vamos começar. Pega teu caderno, pega aí para fazer suas anotações, pega lá aquele pacotinho de pão, guardanapo, caneta, lápis, borracha e vamos fazer as principais anotações. Beleza? Tá joia? Tá legal. Então, ó, começando células e suas organelas. Tá joia? Tá legal? Então vamos lá, né? Então, ó, para começar então essa aula de hoje, essa conversa franca entre nós, né? Eu quero destacar para vocês aí sobre, primeiro, né? Qual é a principal unidade viva de qualquer organismo? É a célula, né? Não podemos, não há, não tem, não existe, né? Como negarmos isso. E aí, quando nós falamos de célula, né, tem organismos que são representados por ela própria, que é o caso dos unicelulares. Tá joia? Então, vamos dar continuidade, então. Beleza? Legal. Então, olha, então vamos falar um pouquinho da dimensão, né, que vai desde o átomo até os insetos. Tá legal? Então, vamos em cima do que nós já conhecemos, do que a ciência trata, da conversa franca entre nós aqui. Então, olha, muito interessante, né? Então, eu estou traçando uma reta aí, quase no finalzinho do slide, lá embaixo, né? Na extremidade quase inferior. E aí você vai encontrar as unidades de medida, né? Relacionadas, na verdade, com o metro, né? Então, você tem desde 1 centímetro até um angstrom. Tá joia? Tá legal? Não é aula de física e não é esse o meu objetivo, né? O meu objetivo agora é conversar com vocês sobre as células. Mas para falar de algo tão pequeno, eu tenho que mostrar que a ciência já conhece dimensões menores ainda do que a célula, né? E é claro que não podemos deixar de colocar uma tabelinha para vocês, né, sobre as unidades de medida que aí embaixo se encontram. E depois você pode colocar e vai fazendo seus cálculos, né? Hoje existem conversores de unidade de medida. Você digita lá no Google, converter de centímetros para metro, de metro para centímetro, de metro para nanômetro. Mas vamos ver aqui, então, quando nós falamos de angstrom, né, do que nós realmente estamos falando? Nós estamos falando sobre os átomos, né? Então, observe bem, os átomos, eles representam a unidade de medida, né, chamada angstrom. Um pouco maior que o angstrom, né, vem, né, o nanômetro, né? E o nanômetro nós podemos, né, perceber de angstrom para nanômetro, quando os átomos se unem, eles formam moléculas, certo? E agora, o que eu estou fazendo? Nós estamos aumentando a dimensão para você entender até onde nós podemos ir dentro desse slide, dentro dessa aula. Tá legal? É claro que isso daqui não é parede, não vai impedir que você, né, em nenhum momento faça suas pesquisas. Ao contrário, a ideia é que você faça suas pesquisas, né? Então, agora nós vamos para as unidades de proteínas, as proteínas que fazem parte principalmente da membrana celular, né? Da membrana plasmática, proteínas que se encontram no corpo. E olha lá que interessante, ó.
já estamos agora aumentando a unidade de medida, já estamos falando em nanômetros. Vamos aumentar um pouquinho mais, vamos até mais ou menos 100 nanômetros. Nós estamos falando, então, dos vírus. Olha lá que interessante, ó. Os vírus, então, eles são um pouco maiores, né? Agora, olha as bactérias e as arqueobactérias. Olha que interessante. Agora nós já estamos falando em micrômetros, tá joia? Então, as bactérias... Jorge, mas que são arqueobactérias? Olha, se você quiser saber um pouco mais, tem aí no meu canal, tem um videozinho que eu falo sobre o reino Monera, né? Aí é legal, e falo dos domínios, domínio bactéria, domínio árquea e o domínio eucária. Pode, mas as arqueobactérias, né, são procariontes que vivem em ambientes extremos, onde outros organismos não conseguiriam sobreviver. Tá legal? Tá joia? Muito bom. E agora, opa, chegamos nas células. Então, ó, agora sim, células animais, células vegetais, fungos e protozoários, né? As bactérias e as arqueobactérias também são células, só que elas pertencem, né, aos procariontes, aqueles que não apresentam carioteca na sua célula, ou seja, a membrana nuclear que separa o material nucleoplasmático do citoplasma. Beleza? Legal? Aí, um pouquinho maior do que as células, nós temos os ovos de anfíbios. Tá legal? E um pouquinho maior que os ovos de anfíbios, nós temos os insetos, que já chegam aí nas medidas, com raras exceções de alguns, né? Que já chegam na medida dos centímetros. Tá joia? Então, beleza, legal. Vamos passar agora para o próximo slide, né? É claro, deixa eu só colocar para vocês, né, o campo de visão. Então, ó, o alcance do microscópio eletrônico, então vai desde ali, ó, das proteínas, né? Pode pegar umas macromoléculas até as células, né? Do alcance do microscópio de luz comum, que é esse que está atrás de mim aqui, ó. Ó, aqui atrás de mim, ó. Aqui, ó. Tem aí o microscópio de luz comum, tá vendo? Ó, com as lentes, com as objetivas, né? Com o canhão e tudo mais. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, tá legal? Tá joia? E alcance a olho nu, né? Cada aí os ovos dos anfíbios e os insetos. Tá joia? Beleza, tá ótimo. Então vamos lá. Microscópio de luz comum, né? Então, o microscópio de luz comum, olha lá que interessante, ó. Então, enquanto vai, né, ele vai rodando um videozinho aqui, ó, nós vamos colocando aqui, no lado esquerdo, o microscópio de luz comum que nós encontramos em laboratórios dos cursos de biologia, no laboratório de escolas, no laboratório dos cursos da área da saúde em geral, tá legal? Então, aí ele tem, né, as oculares, a maioria hoje dos microscópios são binoculares, eles têm, né, duas oculares que trabalham em conjunto. Aí nós temos as objetivas, que elas vão sendo, na verdade, trocadas, e a gente aumenta ou diminui. Daqui a pouco eu vou ali no vídeo e vou mostrar para vocês no vídeo, tá legal? Aqui nós temos, né, a mesa, o condensador, a fonte de luz que vai passar pela lâmina e iluminar o objeto de estudo, né? A base que apoia-se na bancada ou na mesa, né? O parafuso macrométrico, que é um parafuso que a gente fala de foco grosseiro, porque ele mexe a mesa, né, em dimensões maiores, e o micrométrico, que ele mexe em dimensões menores, que é mais para o ajuste fino da visão, né? O braço pelo qual nós pegamos o microscópio para transportá-lo, e é o que apoia, na verdade, toda a estrutura objetiva, né? E aqui, só para a gente continuar aqui, ó, eu falei que eu ia falar um pouco, ó, olha aí que interessante, ó, parafuso macrométrico e micrométrico, as oculares, olha as oculares aí, ó. Prontinho, e aí nós temos as objetivas, né? Então, esse videozinho eu coloquei para vocês entenderem um pouco mais de como é que funciona, né, toda a estrutura do microscópio. Tá legal? Tá joia? Beleza. Então, ó, quadro comparativo dos domínios. Lembra que eu falei para vocês dos domínios? São três.
o domínio bactéria, o domínio arquea e o domínio, né, do eucária. Então, olha lá que interessante. Todos eles, na escala evolutiva, apresentam um ancestral em comum, né? E aí, uma tabelinha é produzida, é confeccionada, aí nós temos aí, né, os micro-organismos, tá certo? E a célula no final, aí, que é a terceira e última, né? Então, tipo celular. Então, aí nós temos os procariontes, tá certo? E os eucariontes. Procarionte é aquele que não apresenta carioteca, né? A sua membrana, ele só tem a membrana plasmática e a parede celular. Não tem a carioteca, que é a membrana nuclear. Beleza? Legal. Carioteca, então, no primeiro é ausente, no segundo é ausente, tá? No primeiro é uma bactéria e no segundo são os árqueas, tá legal? A arqueobactéria. E no terceiro é uma célula, pode ser uma célula animal, presente. Muito bom. Organelas membranosas, né? A única organela que nós encontramos nos bactérias e nos árqueas, né, nesses dois domínios, são os ribossomos, tá joia? Então, as outras organelas são todas ausentes, beleza. E nas células animal, vegetal, né, elas são presentes, tá legal. A química da membrana. Então, você tem, né, ácido graxo, ácido não graxo e lipídio, e ácido graxo. A química da parede celular. Então, você tem o peptídeo glicano nas bactérias, o pseudopeptídeo glicanos ou proteínas nas arqueobactérias, e você tem ainda olha lá, deixa eu só voltar um pouquinho. E você tem a celulose ou quitina quando presentes em células eucariontes. Vou dar um exemplo para vocês. A celulose, presente principalmente nas células vegetais. E a quitina, presente em células de fungos. Tá legal? Tá joia? Muito bom. Tamanho de 1 a 10 micrômetros, né? E a maiorzinha delas de 1 até 100 micrômetros, caso da célula animal. Então, agora nós vamos para as células procariontes. Vamos conhecer um pouquinho. Então, olha lá que interessante. Ó. Essa primeira camada, vindo de fora para dentro, é a parede celular. A segunda camada é a membrana plasmática. E depois vem o citoplasma ou hialoplasma. Tá legal? Então, olha lá. Parede celular, a membrana plasmática e o citoplasma, também é conhecido como hialoplasma, né? Dentro, né, mergulhado no citoplasma, nós temos o cromossomo, né? Beleza, o cromossomo bacteriano, olha aí, ó. E aqui o plasmídio, que é um DNA circular, né, que depois nós vamos entrar em maiores pormenores, né, maiores pormenores, um pouco mais profundamente nessa parte do assunto, não ainda nessa aula, somente em outra. Tá legal? Peço desculpas aí pelo pleonasmo. Os ribossomos são as únicas organelas presentes em células procariontes, tá legal? E agora vamos para a célula eucarionte, tá joia? Então, membrana plasmática e o citoplasma. Então, aí eu tenho a membrana, dentro dela o citoplasma, né? A carioteca, que vai proteger o material nuclear. Dentre ele, nós temos o nucleolo e os cromossomos, que, quando a célula não está em divisão, é a cromatina. Tá legal? Tá joia. Beleza, ó. Tá aí a cromatina, ó, que na divisão celular se transforma em cromossomos, né? O nucleolo, tá aí o nucleolo, né? O retículo endoplasmático agranular, responsável pelo transporte de substâncias dentro do citoplasma, no citoplasma, e também é responsável pela produção de lipídios. Tá legal? O retículo endoplasmático granular, que ele, na verdade, né, ele é envolto, na membrana dele existem anexos ribossomos, que dão a esse retículo a característica de sintetizar proteína. Então, além de transportar substâncias, ele também sintetiza proteínas. Tá legal? Os ribossomos, né? Nesse caso aí,
como eles estão dispersos no citoplasma, esperando a molécula de RNA chegar até eles, então eles são os polissomos ou polirribossomos. Eles ficam dispersos no citoplasma. Observe que são os mesmos ribossomos que se encontram aderidos ao retículo endoplasmático. Tá joia? Então, posso garantir a vocês que a produção, a síntese de proteína também é função dos ribossomos. Tá legal? Tá joia? Beleza. O complexo de Golgi, então o complexo de Golgi é uma estrutura, né, relacionada com a secreção celular, né? Muitas vezes ela está recebendo, né, do retículo endoplasmático granular, ela recebe bolsas, vesículas, e essas vesículas elas vão agora aderir-se ao complexo. O complexo poderá ou não alterar principalmente as proteínas que estão sendo encaminhadas. Se ele alterar, né, essas proteínas podem virar enzimas. E aí nós temos a formação de mais uma estrutura dentro do citoplasma, que é o caso dos lisossomos, né? Então, os lisossomos, eles surgem do complexo de Golgi e eles têm dentro deles enzimas digestivas, que vão ajudar lá no processo de fagocitose e no processo de pinocitose, principalmente na parte interna da célula, no citoplasma celular, né? As mitocôndrias, que são organelas citoplasmáticas relacionadas com a respiração celular e a produção de energia. São organelas que consomem a glicose e o oxigênio, né? E aí, no processo de respiração, elas produzem gás carbônico e produzem também água. Tá joia? Beleza, tá ótimo. Lembrando que as mitocôndrias são as únicas organelas de uma célula animal que tem DNA próprio, tá legal? Então, o DNA de uma célula animal, o DNA, ele está dentro do núcleo, está ali pertinho do nucleolo, que é a cromatina. Em contrapartida, o DNA mitocondrial pertence à mitocôndria. Lembrando que as mitocôndrias, nós só temos a herança de mitocôndria materna, uma vez que as mitocôndrias paternas não fazem parte da fertilização, da fecundação. Ou seja, no momento da fertilização, as mitocôndrias ficam do lado de fora e não participam juntamente com o núcleo da célula feminina, né, e a união da célula masculina. Tá joia? Os centríolos só aparecem durante a divisão celular, seja ela uma meiose, seja ela uma mitose, cuja função, na verdade, é produzir as fibras de fuso, as fibras de Aster e, com todas essas fibras, fazer o fuso acromático das células, né? Ou seja, puxar os cromossomos para os polos opostos, facilitando a divisão celular. Beleza? Legal? Estão aí os centríolos. Prontinho. E aqui, né, para quem vai depois ter uma aula comigo na sala de aula, nós vamos clicar aqui para acessar um recurso paralelo. Tá joia? Então, ó, paro por aqui a minha aula de hoje. Agradeço, né? E seria legal você realizar aí as questões que eu vou falar agora para você. Eu vou ditar algumas questões, né? Primeira, né? Primeira questão. O que é uma célula? O que é uma célula? Segunda questão. Qual a importância da célula para os seres vivos? Terceira questão. Terceira questão. Diferencie célula procarionte de célula eucarionte. Quarta e última questão. Explique o motivo pelo qual o DNA da mitocôndria não é o mesmo que o da célula a qual ela pertence. Prontinho. Pessoal, façam isso no caderno, respondam, volta, assiste o vídeo, tá legal? Um abraço para você, muito obrigado por assistir esse vídeo
e eu espero que nós tenhamos aí completado esse ciclo simples sobre membrana plasmática, carioteca, citoplasma e organelas. Tá joia? Um abraço para você. Até mais!